fazer nada. E cremos, ó Deus, nesta noite que o Senhor nos irá nos abençoar. Abençoe cada um aqui nesta noite, Pai. Que as portas dos céus possam estar abertas no caminho de cada um, Pai. Senhor Deus, nos alegra agora com a porção da Tua palavra. Já entoamos louvores a Ti, já salmodiamos ao Teu nome. E agora, Pai, queremos o alimento para alimentar nossas almas. Abençoa-nos e perdoa nossas falhas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 10. São João, capítulo 10. Glória a Deus. Eu quero ler do versículo 30 até o versículo 35. Nesta noite eu quero falar sobre sois deuses. É a mensagem para esta noite. No Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 30. Os irmãos já acharam? Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem, só por dizer que ele e o Pai eram um. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus, aqui está a Tua palavra, e nós cremos ser ela a verdade absoluta do Senhor. Perdoe nossas falhas, perdoe nossos pecados, e que a mão de misericórdia do Senhor esteja abençoando cada um nessa noite, e cada um que irá ouvir essa mensagem na rádio, cada um que irá ver essa mensagem no YouTube, possam ser abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Sois deuses. É claro que eu não estou aplicando isso para a igreja. Estou aplicando àqueles a quem a palavra de Deus vem. Não estou aplicando para a igreja, para o povo. Sois deuses. Jesus está falando para aqueles a quem a palavra de Deus é dirigida. Para aqueles a quem a palavra de Deus é manifesta ou feita conhecida. Amém? Quer que eu repita novamente? Sois deuses. Jesus estava falando para aqueles a quem a palavra de Deus é dirigida, ou aquele a quem a palavra de Deus é confirmada, ou aquele pela qual Deus se dirige como profeta, com o assim diz o Senhor. A esses a quem a palavra de Deus é dirigida, a própria Bíblia diz, sois deuses. E todos os profetas foram considerados deuses, não Deus, deuses. Por quê? Porque a palavra de Deus vem a eles. Eles são os videntes, eles são aqueles pelas quais Deus usa esse canal para poder trazer julgamento, boas novas
Amém, irmãos? Mais ou menos isso para os irmãos entenderem. Que Deus possa abençoar todos os irmãos. Os irmãos aqui de Citrolândia. Hoje é quanto mesmo? Hoje é 9 de fevereiro de 2016. Todas as terças nós temos reunião às 19h30. Deus abençoe os irmãos. Tem um senhor aqui nos visitando pela primeira vez. É visitante? O irmão Douglas. Você sempre fala sobre ele. Deus abençoe, irmão. Ele mora em Birité? Birité. Que lugar de Birité? O Primavera. Primavera, a rádio pega bem lá. Primavera. Deus abençoe os irmãos também. O irmão Marcos, lá do Alterosa. Deus abençoe todos vocês, irmãos aqui de Ibirité, aqui de Citrolândia. Amém. Muito bem. Agora, Jesus aqui estava no átrio do Templo de Salomão. A Bíblia diz, no próprio livro, você pode chegar em casa e ler com mais atenção, com mais tempo, vocês vão ver que Jesus estava passeando nos átrios do Templo de Salomão. E os seus discípulos chegaram até ele, dizendo: até quando vai manter a nossa alma suspensa? Até quando vai ficar? Até quando irá deixar a nossa alma suspensa? Se sois verdadeiramente o Messias, o Cristo, dize-nos. Fale abertamente. Até quando vai manter nossa alma suspensa? Até quando vai deixar nós em expectativa? Até quando vai deixar nós com as nossas cabeças, nossas mentes pensativas? Se tu és verdadeiramente o Cristo, declara-nos. Amém? Jesus disse para eles: olha, eu tenho estado com vocês muitos dias, muitas coisas foram feitas que nenhum homem pode fazer, muitas coisas têm sido testificado quem eu sou, mas vocês querem provas maiores do que essa. Vocês estão sempre procurando coisas maiores do que essa. Agora, eu quero que os irmãos observem que, em um ponto de vista, nós podemos até entender a colocação dessas pessoas que estavam ali fazendo esta pergunta para Jesus. Podemos até entender por quê. Porque naqueles dias estava cumprindo muitas escrituras. Muitas escrituras estavam se cumprindo naquele tempo. O próprio Jesus, ele disse, olha, convinha que se cumprisse o que estava escrito na lei, nos profetas, nos salmos. Então era muita escritura. Era muita escritura que estava cumprindo ali naqueles dias. Muita escritura. E além das escrituras sendo cumpridas, o sobrenatural também estava acompanhando. O sobrenatural estava se encarregando. E para eles, pessoas comuns, pessoas que estavam querendo saber, querendo crer, eles estavam com essa expectativa na mente. Podemos até entender a situação deles nesse sentido. Porque havia muitas profecias, muitas escrituras sendo cumpridas naquele dia. Até mesmo os discípulos de Jesus, aqueles que ficavam com ele de dia e de noite, porque o restante não. O restante, a Bíblia diz que Jesus o despedia. Eles iam para suas casas. Eles iam para suas casas, seus maridos, seus esposos, iam para seus filhos e para seus pais.
Quando terminava a reunião de dia, ele despedia a multidão. Mas os 12 discípulos, não, ficava com ele dia e noite. Quem está entendendo, irmãos? Ficava com ele dia e noite. E havia muita escritura sendo cumprida ali. Até mesmo os discípulos tinham dificuldade para entendê-lo em determinados momentos, quando ele se expressava. Por exemplo, Jesus, quando se expressava sobre o Pai, por exemplo, esta era uma questão que já não estava mais com o povo, era uma questão que estava com os discípulos, era uma questão que estava com a igreja, com os discípulos, sobre a referência do Pai. Isto quer dizer, por que Jesus se referia sempre ao Pai? Vocês podem imaginar, observar, que Jesus, o seu ponto de referência era referir-se ao Pai. Era seu ponto de referência. E então, essa referência incomodou muitos discípulos, incomodou muitos apóstolos, ao ponto de, em São João 14, no versículo 8 a seguir, você vê Filipe se dirigindo a Jesus para mostrar-lhes o Pai. Não é assim? Vocês podem observar que isso também não atingiu apenas a multidão, atingiu também os apóstolos, atingiu aqueles que estavam mais próximos dele, aqueles que comiam com ele, bebiam com ele, aqueles que estavam diariamente com ele, nas campanhas, nas caminhadas, nos montes, nos mares. E eles tinham esse pensamento e guardava entre si, ao ponto de chegar a um ponto deles expressarem esta coisa, eles expressarem esta pergunta. E eles então, particularmente, chamou Jesus e disse ele, mestre, Filipe disse, mestre, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra-nos o Pai, porque nós estamos interessados em saber quem é o Pai. Estamos interessados nisso. Quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. Faz-nos conhecê-lo. Revele-o a nós. Manifesta-o para nós. Jesus olhou para a igreja, olhou para os seus discípulos assim, e evidentemente que Jesus não deu uma... Não abusou das palavras, assim dizer. Ele não foi rígido, tão rígido, ríspido com os seus discípulos, mas fez uma pergunta para eles no sentido que, há quanto tempo vocês estão congregando comigo? Há quanto tempo vocês estão caminhando comigo? Há quanto tempo vocês estão vendo coisas que jamais o olho viu e ouvindo coisas que jamais o ouvido viu? Há quanto tempo vocês estão comigo? Por que diz isso, Filipe? Há quanto tempo estou convosco? Tem quanto tempo eu estou com vocês? Em outras palavras, vocês viam isto que vocês veem nas igrejas que vocês estavam? Não. Vocês ouviam isto nas igrejas que vocês estavam? Na sinagoga, nas igrejas, na denominação? Lá em Anás, Caifás? Nos fariseus, nos saduceus? Vocês viam alguma coisa desse tipo? Vocês ouviam de alguma natureza, alguma mensagem dessa natureza? Vocês viam algum tipo de sinal messiânico entre eles? Vocês viram alguma altitude de Cristo entre eles? Há quanto tempo estou convosco? E ainda me pedes para mostrar o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Como podes tu me pedir tal coisa? Quem vê a mim, vê o Pai. Amém, irmão? Tudo que fiz é o Pai fazendo. Amém, irmão? Eu e o Pai somos um. Amém? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai.
Vocês não creem que eu vim sair de Deus? Vocês não creem nisso? Então observe que até mesmo os discípulos estavam tendo dificuldade para compreender a própria manifestação de Deus feita carne entre eles. Agora, nesse meio termo aqui, nós temos em São João 10, do 30 ao 35, Jesus, entre esses fariseus, que estava tentando apedrejá-lo. Observe que a Bíblia diz que em várias situações, os fariseus queriam pegá-lo, queriam apedrejá-lo e até levá-lo preso e até matá-lo, em muitas ocasiões. Mas nesta ocasião aqui, foi quando Jesus se dirigiu e tomou para si a divindade. Na verdade, Jesus não disse abertamente para eles, eu sou Deus. Ele disse isso para os discípulos, amém, irmãos? Para os eleitos, ele abre. Para os eleitos, ele abre o entendimento. Para os eleitos, ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Mas para esses incrédulos aqui, não. Para esses incrédulos aqui, ele teve que se dirigir diretamente diferente. Então você observa que nessa escritura, esses religiosos estavam querendo apedrejá-lo, pegá-lo em pedras para o apedrejar. Jesus, ali, ele se estava identificando o seu ministério, não sua pessoa. Você pode observar que ele mostra as obras. Ele estava identificando o seu ministério. Exatamente o que Isaías disse lá atrás, no seu capítulo 61. Que aqueles que eram cegos tornariam a ver, os que eram surdos tornariam a ouvir, e o evangelho seria pregado aos pobres. Amém, irmãos? Amém. E o dia do Senhor seria anunciado. Então, observe que esses judeus aqui, eles conseguiam aprovar o seu ministério, eles podiam aprovar as suas obras, mas não podiam aprovar a pessoa. Os irmãos entendem? Eles podiam aprovar as obras, mas não aprovavam a pessoa. Como é que pode, né? É igual os denominacionais hoje. Eles falam que quem desceu de Pentecoste foi o Espírito Santo mesmo. Mas que Pedro está errado. Ou seja, aprova as obras, mas descarta a pessoa. Aqui os judeus estavam aprovando as obras. Não, nós não te condenamos e nem queremos apedrejar por nenhuma obra boa que tu fazes. Mas estamos aqui zangados, estamos com pedra na mão e com pau na mão, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Amém? Amém. Fazes tu mesmo a Deus. Aí Jesus mandou eles recorrer às Escrituras, mandou eles ir para a Bíblia, Ora, não está escrito na vossa lei? Não está escrito lá? Eu disse, sois deuses? Você sabe que a palavra da lei não pode ser anulada. Não está escrito na vossa própria lei, aqueles a quem a palavra é dirigida é chamado de deuses. Isso quer dizer, quando a palavra vem ao profeta, ele é considerado um Deus, não o Deus, um Deus. Amém, irmão? Ele é considerado um Deus, não o Deus. Jesus não era um Deus. Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Jesus não era um Messias, ele era o Messias. Jesus não era
um Emanuel, ele era o Emanuel. Amém, irmãos? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas como ele estava manifestando o ministério do Filho do Homem, que é a palavra feita carne, que é a mensagem do profeta, por isso que ele dirigiu a si mesmo, sois deuses, porque a palavra estava com ele, amém? Moisés tinha prometido lá atrás, e Deus levantará um profeta semelhante a mim, e acontecerá que toda alma que não ouvir este profeta, esta alma será extirpada dentro da congregação. Então Jesus estava cumprindo esta parte que Moisés disse, e Deus levantará um profeta semelhante a mim. Jesus, da qualidade de profeta, mas ao mesmo tempo sendo Deus, ele trouxe para si a responsabilidade de deuses também. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Será que os irmãos estão entendendo mesmo? Então observe que Jesus mandou eles irem para a Bíblia. Mas onde está escrito na Bíblia isso? Vamos para lá? Isaías, capítulo 41. Isaías 41, versículo 23. Isaías 41, versículo 21. Isaías 41, verso 21, está escrito: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Quem é que pode fazer isso? Só o profeta. Amém, irmãos? Anunciai-vos, 23. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir. Quem é que pode anunciar? Só um profeta. Amém? Anunciai-nos, não é anunciai-vos, não. É anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Amém, irmão? Para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Amém, irmão? Está vendo? Jesus apontou pelas Escrituras. Olhe para a Bíblia, olhe para as Escrituras, olhe a Bíblia que vocês têm. É a mesma coisa hoje. O batista tem, o metodista tem, o pentecostal tem, o presbiteriano tem, o assembleano tem. E hoje nós temos um mensageiro, nós temos a mensagem, e que esse mensageiro nos manda apontar para a Bíblia. Amém? Nos manda ver na Bíblia onde se encontra o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde se encontra na Bíblia o lava-pés. Onde se encontra na Bíblia o lugar da mulher, a posição da mulher na igreja. Que ela não deve ser uma pregadora, que ela não deve ser uma missionária, uma bispa, uma pastora. Manda-nos apontar para a Bíblia. Manda-nos olhar para a Bíblia o que tem acontecido nesse último dia. Manda-nos apontar na Bíblia e ver qual é a mensagem, qual é o mensageiro, em que era nós estamos. Mas o povo não quer olhar para a Bíblia. O povo não quer olhar para o cumprimento dela. Os irmãos estão entendendo? Laodiceia cega. Vamos para outra escritura? Salmo 82. Salmo de número 82. Versículo 6. Vamos pegar o versículo 1. Deus está na congregação dos poderosos
Isso aqui é uma escritura para encher a mente de gente para razoar. Esse versículo aqui. É uma escritura para mexer com o arrazoamento das pessoas. Ah, Deus está na congregação dos poderosos. Deus está na congregação onde o prefeito vai, onde está o senador, onde o empresário vai, onde estão os empresários, onde está... Nada disso. Nada disso. Onde os políticos estão. Aí, se pega essa escritura aqui, eles transformam ela em muita coisa. 2. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e os órfãos, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois filhos do Altíssimo. Amém, irmãos? Então, observe para você ver. Jesus aqui, entre esse povo, ele estava dizendo que a palavra estava nele. Ele falando do Deus que eles criam, do Deus que eles entendiam, que esse Deus nas quais eles criam, estava dentro dele. E quando Jesus se dirigiu aos sacerdotes, aos escribas, e principalmente os fariseus, dizendo, olha, eu e o Pai somos um. Então, quando eles olharam para Jesus, olharam para o corpo, para a pessoa, e para eles entenderem que aquele Deus que criou os céus e a terra, para aquele Deus que andou com os filhos de Israel no deserto, naquela grande coluna de fogo, que encontrou com Abraão, que encontrou com Moisés, que encontrou com Jacó, e com todos os outros patriarcas e reis, estava ali diante deles. Diante deles em carne e osso, amém ou não? Aí eles disseram, não, isso é demais. Isso é demais, isso é muito para os nossos ouvidos. Isso é muito para nossas almas engolir, descer garganta abaixo. Isso aqui não. Não. Jesus, quando viu eles pegando nas pedras, quando viu eles pegando nos paus e nas pedras, Jesus, quando viu isso, falou, mas espera aí. Eu entro e saio no meio de vocês, curando e libertando e fazendo tantas obras. E agora vocês querem me apedrejar? Por qual delas vocês querem me apedrejar? Pelo cego que eu curei? Pelo morto que eu ressuscitei? Pelo aleijado que eu mandei levantar? Pela água? Pela transformação do pão? Pela multiplicação? Por qual delas vocês querem? Eles disseram, não, nenhuma. Todas elas estão boas e nós gostamos disso. Nós gostamos de milagre. Gostamos de cura divina. Gostamos de dons. Nós gostamos dos dons na igreja. Gostamos de pular e gritar. Nós gostamos de festa. Nós gostamos de tudo isso. Mas então, por quê? Porque sendo tu homem, você está fazendo a ti mesmo Deus. Tu fazes a ti mesmo Deus. Mas vocês não lêem a Bíblia? Vocês não lêem as Escrituras? Que lá está escrito para aqueles a quem a palavra de Deus é dirigida, vinda, sois deuses? E o que está escrito lá não pode ser anulado? Amém, irmãos? Ô, irmão, a pior coisa que existe é um cego que não quer ver. É um cego que não quer enxergar. Amém? A pior coisa que existe é um cego que não consegue ler. Eu fico assim pensando que existe aqueles livros, existe Bíblia escrita em braille, né? Que a pessoa toca com a mão, né? Que é cega, né?
Ela vai tocando assim com a mão assim, ó. É em braille que fala, né? É em braille. Aí ele toca assim, ó. E ele vai lendo assim. Ele é cego, ele não consegue ver. Aí ele, com o tato, com o sentido do tato, ele consegue ver e ler qual a palavra que está ali. Mas uma pessoa que tem os seus olhos abertos, que não tem problema nenhum de astigmatismo, de hipermetropia, e lê na Bíblia, Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, e não quer enxergar. Fala que é errado. Não, eu concordo que o Espírito Santo caiu de Pentecoste mesmo. Eu concordo que o Espírito Santo caiu de Pentecoste. No capítulo 2 de Atos, eu concordo que ali foi o dia de Pentecostes. Eu concordo que ali foi o Espírito Santo que desceu. Mas Pedro não aceita, não. E quem foi na boca de Pedro, então? Quem foi na boca de Pedro? Ai, ai, oh meu Deus. Pior cego é aquele que não quer enxergar. Então sabemos que a palavra de Deus, quando ela é manifestada, ela é sempre mal entendida. Toda vez que a palavra de Deus é manifestada, sempre ela é mal entendida. Sempre é mal entendida. Deus sempre foi mal entendido. Você sabe por que ela é mal entendida? É porque toda vez que a palavra se manifesta para uma determinada geração, uma determinada era, aquela palavra não vem no gosto que as pessoas querem. Não vem no gosto deles. Os irmãos estão entendendo? Não vem no gosto deles. As pessoas querem algo que se encaixe junto com o seu pensamento. As pessoas querem algo que se encaixe junto com suas ideias. As pessoas querem algo de Deus, mas assim, que concorda com o sistema, que concorda com sua doutrina, que concorda com sua maneira de crer. Toda vez que Deus se manifesta, toda vez que Deus enviou uma mensagem na terra, aquilo não entra de acordo com o gosto da pessoa. Por exemplo, vamos pegar os tempos de Noé. A Bíblia diz no capítulo 2 de Gênesis, verifica para mim, por favor. Capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz que não chovia na terra. Nunca choveu até o dilúvio. A Bíblia diz que só um vapor subia da terra e assim regava toda a terra. Procura para mim. Onde é que está? Gênesis 2, versículo 6. E não chovia na terra, apenas um vapor subia e regava toda a terra. Hã? Gênesis 2, 6? 5, 6. Como é que é? 5 e 6. Gênesis 2, 5, 6. Vamos ver então. Gênesis 2, 5 e 6. Vamos ver. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e então regava toda a face da terra. Apenas um vapor subia. Amém, irmãos? Então, observe que quando Noé chega no capítulo 6 de Gênesis, dizendo, vai chover, ó, do capítulo 2 até o capítulo 6 são 4 capítulos. Aí Noé diz, vai chover, isso não enquadra. Não enquadra com a mente deles. Não enquadrava, porque não chovia. Só um vapor subia na terra e regava toda a terra. Deus não tinha ainda aberto Deus não tinha ainda, como se diz hoje, os continentes, por exemplo. Nós temos, por exemplo, 5 continentes. Antes do dilúvio não tinha continente. Depois que o dilúvio baixou, que houve os continentes. Os irmãos estão vendo, irmãos? Então observe que Noé diz, vai chover. Ele diz, não, isso não entra na nossa cabeça. Isso não adequa ao nosso raciocínio de livre pensadores. Isso não combina conosco, não entra a garganta abaixo, não vai. Isso nunca tinha chovido. Os irmãos, não?
Isso foi difícil para eles engolirem. Então, a palavra de Deus estava manifesta ali. Estava manifestada. E toda vez que Deus manifesta a sua palavra, toda vez que Deus tem uma mensagem manifestada na terra para uma geração, aquela mensagem não vem do acordo do gosto das pessoas. Elas querem algo do gosto delas. Elas querem algo que ambientaliza. Hoje, por exemplo, tem igreja hoje. Tem igreja para bons gostos. Tem igreja hoje, denominação para bons gostos. Tem igreja, por exemplo, que cai no gosto das pessoas. Ó. Tem igreja, por exemplo, assim, ó. Vamos dar uma opção, por exemplo. Hoje a igreja está igual cardápio de restaurante. Está igual cardápio de restaurante. Você pede o que quer e você tem que dar o que tem no cardápio. Não é assim? Então tem igreja que não importa com o cabelo. Essa você pode entrar. Tem igreja que não importa com sua roupa. Você pode, essa é boa. Tem igreja que não importa com suas novelas, com seus jogos de azar. Tem igreja que não importa com suas bebidas sociais. Tem igreja que não importa com seus namoros. Tem igreja que não importa com o seu comportamento duvidoso. Tem igreja que não importa com sua roupa. Tem igreja que só quer o coração. Então tem um monte de igreja que está no gosto das pessoas, se elas procurar. Tem um monte. Tem um monte aí. Eu não gosto desse negócio de entregadismo aí. Esse negócio aí, não. Isso aí não, isso morreu na lei, assim por diante. Incrédulo. Uma pessoa que não entrega dízimo, ele é incrédulo. Perto de casa tem um que no dia de culto ele garrafa de Coca-Cola. Pois é. Tem igreja para todo gosto. Tem igreja para todo gosto. Eu quero uma igreja que não importa com isso, eu quero uma igreja que não importa com aquilo, eu quero uma igreja que não importa com aquilo outro, eu quero uma igreja que não importa que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Tem, é só olhar o cardápio. É só olhar o cardápio. É só olhar a lista. Tem muita lista por aí. Né? Igual o irmão falou ali, igreja que não importa dos seus dízimos, né? Uma pessoa que não dá dízimo, uma pessoa que não dizimista. Eu estou falando isso aqui porque eu creio que na mensagem tem isso. Na mensagem todos os cristãos são dizimistas fiéis. Na mensagem. Cristão na mensagem que não é dizimista, ele nunca foi da mensagem. Ele nunca foi da mensagem. E outra coisa. O profeta irmão Branham disse na mensagem, Deus sem mal entendido, 111. Deus sem mal entendido, 111. Ele diz o seguinte ali. O dízimo não te salva, mas todo cristão salvo é um dizimista. Todo cristão salvo é um dizimista. É seu dever dizimar. Aí ele vem na mensagem, perguntas e respostas, número 14, ou número 1, e disse. Alguém chegou para ele e disse, irmão Branham, um dos irmãos que cuidava da igreja, disse, irmão Branham, podemos tocar no dízimo para pintar a igreja, comprar a lâmpada, trocar a telha? Ele disse, não, nada. Essas coisas são compradas com ofertas voluntárias. O dízimo é do pastor. Quem já leu essa mensagem? Já leu a mensagem? Já leu a mensagem? Então, se eu creio no profeta, eu creio com toda a palavra. Eu não tenho que aceitar o profeta pela metade. Se tem pessoas que ainda ficam arranhando com o profeta, ele nunca foi da mensagem. Qualquer irmão, pode ser irmão, pode ser pastor, pode ser qualquer for. Qualquer pessoa que se dirigir a mim com algum arranhãozinho da mensagem, dizendo isso aqui na mensagem, ele ainda não é da mensagem para mim. Não é, Rafael? Qualquer pessoa. Se tiver um arranhãozinho, eu não concordo com o profeta, eu não concordo com isso na mensagem, eu não concordo. Qualquer pessoa, pode ser meu pai e minha mãe. Nunca creu na mensagem, nunca é dessa mensagem. Não entendeu nada. Então, observe bem que nós vemos que ali, aquela manifestação não foi bem recebida por causa da maneira em que Deus estava se revelando. As pessoas querem algo que combine com seus pensamentos, com sua lógica, com suas ideias. Mas Deus se manifesta do gosto da palavra.
em que ele prometeu que seria. Os judeus, os verdadeiros judeus, os verdadeiros israelitas, tinham e têm um respeito muito grande pelos profetas. Afinal de contas, os verdadeiros judeus, os verdadeiros israelitas, eles creem nos verdadeiros profetas. Eles creem nisso. Por que que lá na Judéia, lá no povo israelita, por que eles não aceitam missionários? Por que eles não creem em missionários? Não creem em missionários, não creem nessas coisas propagadas por denominações. Por que eles não aceitam nada do Ocidente para mexer com a fé deles? Por que eles não aceitam nenhuma crença do Ocidente, que é nós, para se inserir no meio deles? Porque eles creem que Deus só levanta profeta. Amém, irmãos? Eles não creem num amontoado de coisas, num amontoado de gente dizendo que tem a palavra. Eles creem em uma pessoa, no homem que tem a palavra. Eles creem no profeta, em profeta. Amém, irmãos? Então, por isso que eles estão aguardando desde 48, quando a figueira brotou, depois da Segunda Guerra Mundial. Desde quando a figueira brotou, que eles estão aguardando lá em Israel os dois profetas, esperando o seu Messias, conforme vai ser cumprido de acordo com Apocalipse 11, onde aquelas duas testemunhas aparecerão para pregar aqueles 1.260 dias, que corresponde a 3 anos e meio, que falta para cumprir na última metade da última semana das 70 semanas de Daniel, que estão profetizadas para seu povo, judeus. Então, a maioria dos crentes, eles se esbarram em um homem chamado William Marion Branham. Como nos dias de Jesus, como nos dias de João Batista, eles se esbarram. Porque, veja bem, se as pessoas ali, nos dias de Jesus, tivessem o cuidado para procurar o significado da palavra Jesus, eles saberiam muito bem, ou teriam mais cuidado para se chegar até Jesus. Porque a palavra Jesus significa Jeová é Salvador. O significado da palavra de Jesus é Jeová é Salvador. Se eles tivessem cuidado para buscar o significado, tanto do hebraico, para saber o que significa a palavra Jesus, era Jeová é Salvador. Por isso que Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Amém? Em outras palavras, o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Os irmãos estão entendendo? E foi isso que eles se esbarraram. Eles se esbarraram nisto. Eles se esbarraram nisto aí. Porque a palavra de Deus estava sendo manifestada. Porque além da pessoa, o sobrenatural estava acompanhando. Amém? O sobrenatural estava acompanhando. Vejam bem, eles reconheciam as boas obras dele. Como, por exemplo, nessa era que nós estamos vivendo, no século 21, por exemplo, nós temos pessoas que conviveram com Marion Branham. Billy Graham reconhece que muitas obras de Deus foram feitas no ministério de William Marion Branham, mas não aceita a pessoa como mensageiro, como profeta. Tommy Osborne, o que pregou no funeral do irmão Branham, tem até um livrinho que ele pregou, né? Um livrinho que ele pregou no funeral do irmão Branham. T.L. Osborne. Morreu agora há pouco, não, T.L. Osborne. Morreu agora. O filho dele na fé, R.R. Soares. Pregou no funeral do irmão Branham. Pregou no funeral. E olha as palavras bonitas que ele usou no funeral do irmão Branham. Eu tenho em casa o livrinho que ele pregou. Ele diz: Deus cruzou o nosso caminho através de um profeta. Deus cruzou o nosso caminho através de um homem.
Deus cruzou o nosso caminho, o meu, ainda fala, o meu caminho. Morreu sem crer na mensagem. Morreu sem aceitar ele totalmente como profeta. Os irmãos estão entendendo? Oral Roberts, outro grande pregador conhecido nos Estados Unidos, reconhecia as obras dele. Inclusive, foi numa reunião que ele foi do irmão Branham, na qual ele aprendeu a se dirigir à igreja dele com cura divina. O ministério de cura divina de Oral Roberts saiu do irmão Branham. E o próprio irmão Branham diz que o ministério de Billy Graham e de Oral Roberts saiu do dele. Amém, irmãos? Homens que reconheciam que as obras que fazia através dele era Deus, mas não admitia ser ele o profeta para essa era. Não admitia ser ele o mensageiro de Apocalipse 10:7. O último mensageiro para a era da Odisseia. Admitir, não, nós admitimos que as obras que tu fazes é Deus. Admitimos, o próprio Nicodemos saiu de noite para ter com Jesus. São João 3. Saiu para ter com Jesus. Ele foi em nome da igreja. Ele foi em nome do clero. Ele foi em nome dos pastores. Em nome dos bispos. Ele foi representá-los quando Jesus estava hospedado na casa de Simão Pedro. E ele foi ter de noite com Jesus, mas bem de noite, não foi tardezinha não, bem de noite, depois todo mundo está roncando. E Jesus nesse dia foi dormir mais tarde. Jesus sabia que tinha uma visita para vir. Amém, irmãos? E então Nicodemos chegou lá, meio vestido como camponês, assim, com a cabeça toda coberta, para ninguém perceber que ele era um príncipe, porque o sacerdote era considerado um príncipe. E ele então tirou aquele pano da cabeça, bateu na porta da casa de Simão Pedro, que era uma casa simples, a casa dele era uma casa muito boa. E Jesus está aí, ele disse, está aqui sim, o mestre está aí, tá. Pedro já foi logo subindo rapidamente, disse, mestre, tem um pastor aí querendo saber da mensagem. Tem um pastor aí querendo saber da mensagem. Ó, tem um pastor aí, ó, que está querendo a mensagem, tem um pastor interessado na mensagem, tem um bispo aí interessado na mensagem, tem um pregador aí interessado na mensagem. Jesus falou o seguinte, olha, eu vou lá para cima e você me manda encontrar lá em cima, do teto. E ele foi. Jesus não foi muito de palavras com ele, não. Jesus não foi muito de pregar para ele, não. Nicodemo já foi logo abrindo o verbo. Olha, Nicodemo deve ter pensado assim, ó, ele sendo Deus, sabendo quem ele é, ele sabe muito bem o que eu estou fazendo aqui. Então é melhor eu parar com conversinha direto no assunto. Amém, irmãos? Nicodemos fazendo, ele sabendo que ele é Deus, conhece os segredos dos corações, conhece os pensamentos, conhece tudo, é melhor ele ir logo direto no assunto e parar de ficar. Ele já foi logo dizendo, bem, mestre, sabemos é plural. Amém? Sabemos é plural, é mais de uma pessoa. Sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Oh, meu Deus, reconhece que as obras são de Deus. Reconhecia que as obras eram de Deus. Anás e Caifás estão lá no inferno, agora mesmo rangindo os dentes, pensando, eu estive com Deus na minha mão e eu assim rejeitei. E o que falar de Pilatos, lá no inferno agora, rangindo os dentes e pensar que eu tive com ele na mão e lavei minha mão com água. Os irmãos estão entendendo? E quando a grande tribulação acontecer e as igrejas ficarem para trás, e pensar que eu ouvi o programa de rádio direto, e pensar que eu recebia recado direto, e pensar que eu recebia aqueles panfletinhos, aqueles livrinhos direto da minha casa, eu pensava que era só mais alguma coisa, e pensar que tudo aqui, e era verdade. Teve na mão nossa,
Passei de frente onde pregava, passei de frente onde ministrava, passei de frente onde falava desse profeta, passei de frente onde eles lavavam os pés e tomava a santa ceia com pão asmo e vinho. Passamos de frente. Quantas vezes passamos? Mundão religioso, mundão denominacional, de igrejas pervertidas, vai cumprir o que disse Ezequiel capítulo 2. Eles quer ouçam ou deixem de ouvir, porque são todos casa rebelde. Hão de saber um dia que no meio deles estava um profeta. Hão de saber que no meio deles estava um profeta. Eu fico pensando no ano 70, no ano da matança de Jerusalém. Eu fico pensando no ano 70, quando Tito, o general romano, invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém para cumprir o que Jesus Cristo disse. Quando ele chorava no Monte das Oliveiras. Chorava como um bebê, Jesus. Jerusalém, Jerusalém. Porque ele tratava Jerusalém como esposa. Jerusalém na Bíblia é como esposa. Amém, irmãos? Amém. Jerusalém, a esposa rejeitou ele. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir, quantas vezes eu enviei profetas e tu mataste, a uns mataste, a uns perseguireis e a outros maltrataste. Quantas vezes eu enviei a ti profetas, quantas vezes eu quis reunir, quando ele fala quis reunir por meio de profeta, amém ou não? Quantas vezes eu quis reunir por meio de profeta, e tu não quiseste, pois dias virão que você será sitiada, será saqueada e queimada. No ano 70 cumpriu a profecia, quando o general Tito romano cercou Jerusalém no dia de sábado, onde os portões eram fechados. E Jesus tinha avisado. Orai para que a vossa fuga não seja nem no sábado e nem no inverno. E o general Tito, bem programado, cercou eles bem no dia de sábado. Era o dia em que ninguém podia nem entrar e nem sair. Ou seja, os portões fechavam das 18 horas de sexta e só abriria das 18 horas de sábado. Nesse período, os portões eram fechados 24 horas. Era o dia sabático para a reunião, para a adoração em Jerusalém, onde nenhuma obra era feita. E Jesus disse, orai para que a vossa fuga não seja nem no sábado e nem no inverno. Porque no sábado os portões estão fechados. É uma armadilha perfeita para pegar todo mundo na igreja. E no inverno, as mulheres, os mais idosos, as pessoas não iam suportar, porque na Palestina, no inverno, a temperatura desce mais de 10 menos. Os irmãos morreriam todos nas montanhas. E General Tito invadiu bem no sábado, no ano 70. Foi um banho de sangue. Foi um mar de sangue. Quem está entendendo? Foi a 17ª vez em que Jerusalém foi destruída, desde quando ela foi construída pela primeira vez. Deus não vai mais restaurar Jerusalém pedra sobre pedra. A nova vai descer um dia. Amém, irmãos? A nova vai descer, porque não ficará pedra sobre pedra ainda. Ainda vai ter Armagedon, vai destruir. Os irmãos verão? Então observe bem que Jesus estava falando sobre o cumprimento das Escrituras e o que impedia as pessoas de ver Deus. Eles não estavam vendo Deus na frente deles. Agora, eu quero que os irmãos prestem atenção. Eu estou com a mensagem aqui, o poderoso Deus desvelado perante nós. Parágrafo, não tem parágrafo, é página 18. Veja bem aqui, ó. Agora, vemos que Deus, em todas as eras, teve pele nele. Deus tem se escondido através de um véu. Sabe que véu é carne. Isso me faz lembrar de uma pequena história que aconteceu lá no sul dos Estados Unidos.
Então havia lá um lar cristão. E nesse lar cristão, eles criam em Deus. Eles achavam que Deus os protegia de todas as dificuldades. E, na verdade, Deus protege. E tinha um pequeno Júnior, um pequeno menino, com cerca de 7, 8 anos de idade, e ia na escola dominical, e era um garotinho muito bom, mas tinha medo de tempestade, principalmente quando o relâmpago clareava. E contei isto para um homem, o outro dia, quando este artigo tinha saído, sobre este homem que foi curado. Este mesmo ministro disse, olha, fazem do Senhor um Deus, irmão Branco. Olha só. Um Deus. Fazem do Senhor um Deus, irmão Branco. Bem, ele era um crítico. Por isso pensei, eu só deixa para lá. Certo modo, para quebrar um pouquinho. Não para ofender, você sabe, mas, de certo modo, eu disse, está distante demais da Escritura ser isso. Está vendo? Eu disse, escuta, por que Jesus chamou profetas de deuses? Está vendo? Isso mesmo. E disseram, bem, vocês tentam tomar o lugar de Deus. Isso não está fora demais. Exatamente isso. Deus manifestado em carne, justamente como ele prometeu. Esta pequena família, vê? Aí está. Ninguém pode tomar o lugar de Deus. Pode não? O que está escrito na Bíblia? Deus não reparte sua glória com ninguém. Bom, nós temos que ser espirituais para entender certas coisas. Porque se você não é espiritual, você não vai entender nada. Quando Moisés foi no Egito, o que Deus falou para ele? O que Deus falou para ele? Vai no Egito. Arão, teu irmão, será teu profeta e você será? E agora, como é que fica? E ele era um homem. Tem que entender isso aí. Ele disse, vai no Egito. Arão, teu irmão, será para ti teu profeta. E você será Deus. Ixi, e agora? Eu sendo Deus? Por que ele falou isso? Porque ele jogou Arão como profeta e jogou ele como Deus. Não é que Moisés era Deus. É que Moisés agora, com a palavra, ele está no lugar de Deus. Amém, irmãos? Ninguém ajoelhava nos pés de Moisés. Ninguém ajoelha nos pés daqui. Ninguém adora o quadro. Ah, eles têm um quadro, eles adoram o homem. Não, ninguém adora ninguém aqui, não. Adora Jesus Cristo. Ninguém ajoelhava nos pés de Moisés. Ninguém dizia, oh Deus, Moisés. Não, ninguém falava isso, não. Mas Moisés, tendo a palavra, Moisés, tendo assim diz o Senhor, ele estava no lugar de Deus. Amém, irmãos? Amém. Ele estava no lugar de Deus. Estava no lugar de Deus. E Moisés tinha outra coisa. Você sabia que Moisés, o espírito que Moisés tinha era o espírito de Cristo? Mamãe disse que o espírito que estava em Moisés era o espírito de Cristo. O que quer dizer Cristo? Cristo quer dizer ungido. Cristo quer dizer ungido. E no espírito de Moisés estava o espírito de Cristo. Na hora que o povo pecou contra Deus, Deus falou assim, Moisés, vem para cá. Eu vou começar uma nova geração com você e vou acabar com essa. Para Deus isso é fácil, porque ele é Deus, amém? Para Deus é fácil, porque ele é Deus. O próprio João Batista diz, olha, se vocês não podem crer, Deus pode fazer dessas pedras filhos e filhas de Abraão. Porque Deus pode fazer. Aí Moisés falou assim, não. Então fala o seguinte, já que o senhor vai acabar com esse povo, acabe comigo primeiro. Acabe comigo primeiro. Me mata, aí o senhor faz o que você quiser. Me mata. Moisés sabia que Deus precisava dele. Moisés sabia que Deus precisava dele. O irmão Branco chega a dizer que a vida de Moisés foi tão importante para Deus que Deus teve que impedir. Amém? Que a vida de Moisés era tão preciosa para Deus que Deus teve que impedir aquilo. Deus teve que retirar a sua palavra. Amém? Os irmãos estão entendendo? Aconteceu com esse homem aqui também? Aconteceu. Mombana estava ministrando numa certa igreja a palavra de Deus.
E um casal endemoniado entrou lá para bagunçar. Eles foram para as primeiras filas do banco. Estavam se esfregando uns aos outros e beijando de língua para atrapalhar o culto inteiro. Deus desceu no irmão Branham e disse: está nas suas mãos, faz o que quiser com eles. Está nas suas mãos, faz o que quiser com eles agora. Se você dizer caia morto, eles caem morto. O irmão Branham pensou. Aí o irmão Branham falou a mensagem: o que é o homem com poder na mão? O que é o homem com poder na mão? O irmão Branham chegou e disse assim: ó, eu os perdoo em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles pararam com aquilo, amém, irmãos? Mas Deus tinha falado: está na sua mão, você faz o que você quiser. Está na sua mão, faça com eles o que você quiser. Amém? Amém. Quantas vezes eu não fiz isso com vocês? Fez ou não fez, irmão? Tinha o Espírito de Cristo nele também. Amém, irmãos? Tinha o Espírito de Cristo e o William Branham também. Isso é parar na brecha. É parar na brecha. Moisés parou na brecha. Quem é que pode fazer isso? Um homem? É o Espírito de Cristo nele. Amém, irmãos? Então, observe, para nós terminar com a história. E então, esta pequena família, eu contei essa história. E então eles foram para casa naquela noite e começou uma tempestade, uma grande tempestade. E a mamãe disse para o menino: filho, vá para o andar de cima, filho, vá para a cama. Ele disse: mamãe, estou com medo. Ela disse: nada vai lhe fazer mal, filho, vá para a cama. O pequeno Júnior estava deitado ali e relâmpago clareava pela janela. E o menino ficou muito nervoso. Ele enfiava a cabeça debaixo do cobertor e mesmo assim podia ouvir o relâmpago, ou ver o relâmpago clarear nas janelas, e ouvir o trovão estrondar. E ele disse: mamãe, mamãe. Ela disse: o que é, Júnior? Disse: suba aqui e durma comigo. Então ela subiu a escada como qualquer mãe boa e leal faria. E ela veio e abraçou o pequeno Júnior e disse: Júnior, mamãe quer falar com você um instante. Disse: está bem, mamãe. Disse: agora, você deve se lembrar disso. Nós vamos constantemente à igreja, lemos a Bíblia, oramos, somos uma família cristã, cremos em Deus. E disse: cremos que em tempestade, seja o que acontecer, Deus é a nossa proteção. Ele disse: mamãe, eu creio em tudo isso, mas quando aquele relâmpago está lá perto, eu quero um Deus com pele nele. Amém? Eu quero um Deus que tenha pele nele. Quer dizer, ele ouvia falar de Deus, que Deus protege, que Deus guarda. Ele ouvia falar, mas ele queria ver um Deus com pele, uma que tocasse. Amém, irmãos? Um que ele tocasse, que percebesse que, não, deixa eu tocar nele, que aqui eu estou mais seguro. De modo que eu acho, não somente Júnior, mas todos nós temos o mesmo sentimento quando nos reunimos, quando oramos um pelo outro. Deus com pele nele. E vemos aqui que Deus sempre tem tido pele nele. Quando Moisés o viu, ele tinha pele nele. Ele parecia um homem. Quando Deus estava atrás das cortinas, ele tinha pele nele. Deus hoje à noite em sua igreja, está velado em sua igreja. Deus com pele nele. Amém? Era Deus sobre nós. E ele estava atrás do templo, na glória da Shekinah, onde o véu se punha de trás. Ele estava atrás de peles. Ele estava atrás dos profetas, atrás de uma pele, atrás de uma carne. Ele estava atrás de um corpo chamado Jesus Cristo. Amém, irmão? Ele estava ali, velado, atrás do corpo de carne. E ele disse que esse mesmo Espírito, esse mesmo Deus, estaria na igreja. Amém, irmão? Deus escondido atrás de peles. Amém? Mas agora, como sempre o véu de pele é o que apanha as tradições, simplesmente não consegue acreditar que é Deus fazendo agir desse jeito. É porque Deus está velado na sua igreja, em pele nele. Ele está escondido do incrédulo, mas está se revelando para o crente. Glória a Deus. Quando o véu das tradições deles, dos anciãos,
e atravessa-se a palavra, então torna-se plenamente visível. Nós o vemos. Deidade novamente, velada em carne humana. Hebreus 1 disse que sim. E em Gênesis 18, você se lembra que Deus era um homem que se encontrava ali comendo e conversando com Abraão? E disse que Sara estava fazendo atrás na tenda dele? E Jesus disse, como aconteceu no dia de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Deidade velada novamente em carne humana. Agora tem uma coisa que eu devo falar aqui. Ele disse que assim como foi o dia de Sodoma, seria também nos dias em que o Filho do Homem se manifestasse. O Filho do Homem é a palavra. Lucas 17:30. Nos dias de Jesus, ali era a manifestação do Filho do Homem, mas uma unidade simples. Amém, irmãos? Uma unidade simples. Nos nossos dias, a manifestação do Filho do Homem é uma unidade composta. Porque unidade simples é só Deus e Jesus. Amém? Jesus revelando Deus. Deus, somente Jesus é que habitou plenitude da divindade. Somente em Jesus e ninguém mais. Somente nele. Amém? Ali era uma unidade simples. Deus em carne humana. Deus habitando em plenitude da divindade. Corporizada. Amém? Agora, nesse dia, nós tivemos a manifestação do Filho do Homem. Nós tivemos a manifestação do Filho do Homem, revelando os mistérios para nós, numa unidade composta, onde nós tivemos a manifestação, não a volta do Filho do Homem, não a volta do Senhor Jesus Cristo. Tivemos a volta da mesma manifestação, da mesma palavra, das mesmas ações, dos mesmos milagres que uma vez foram encontrados no ministério de Jesus Cristo na primeira vinda, foi encontrado também nesses últimos dias antes da sua segunda vinda. Amém, irmão? Num corpo de carne chamado William Marion Branham. Amém? Glória a Deus. Como eu gosto disso. Amém, irmãos? A palavra de Deus feito carne. Agora eu quero que vocês observem bem. Ixi, já estamos indo, já passou. Quando João apareceu no Rio Jordão, estou lendo a mensagem aérea da Odisseia. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Veja bem, João disse, eu não sou o Cristo. Eu não sou a quem vocês estão procurando. Eu não sou aquele prometido que vocês estão esperando. Eu não sou aquele Messias, o Salvador. Eu não sou ele. Perguntou, és tu o profeta? Não. És tu o Cristo? Também não. És tu Elias? Também não. Então quem és tu? Para que nós possamos voltar e dar resposta. Ele diz, eu sou voz do que clama no deserto. Amém? Ele mandou eles olhar para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Olha lá para trás. Olha lá para Isaías 40, onde está prometido que seria. Amém, irmão? O problema é que o povo não examina. Ele mandou olhar lá para trás, 700 e tantos anos. Eu sou voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Direitai vereda, nosso Deus. Vereda, o nosso? Preparai o caminho para Deus. Jesus é Deus, amém? Agora, este profeta mensageiro do último dia, falando deste, terá tal grau de poder ante o Senhor, que haverá aqueles que o confundirão com o próprio Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que enganará muitos e fará com que acreditam nisso. E isso é que é terrível. E tem muitos por aí, viu, irmão? Tem muitos por aí. A gente vai diminuir aqui a velocidade para não afetar muito. Diminuir o volume aqui. 81 para nós terminarmos, identificação. Deus o identificou como nós somos. Ele tomou os seus traços, o que ele era. Seus traços como Deus, falando de Jesus. E estendeu sua tenda aqui embaixo e tornou-se humano. Ele fez uma tenda para si, um corpo para habitar. E esse corpo é conhecido como Jesus. Amém, irmãos? Deus
Deus viveu em Cristo. Ele se tornou humano a fim de nos salvar. E ele tomou sobre si nossa forma para que ele pudesse moldar em nós o seu caráter. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Hã? A maior conquista do homem não foi ter subido até a lua, foi Deus ter descido. Foi Billy Graham que fala dessas frases, né? A maior conquista do homem não foi ele ter subido até a lua, né? Chegar até a lua, mas a maior conquista do mundo foi Deus descer até a terra e tornar-se um homem. É verdade. Grande é esse mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16. Grande é este mistério da piedade. Aquele que se fez carne. Amém? Estava no mundo e o mundo não foi. O mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Testemunho de Jeová, acho impossível. Testemunho de Jeová, Batista, Metodista, tudo na sacola, tudo no mesmo barco. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai querido, por mais uma vez o Senhor nos ter dado essa porção da Tua palavra. Cremos que cada um de nós fomos ricamente abençoados, porque nós não temos uma mensagem de acordo com o sistema, temos uma mensagem de acordo com o sistema de Deus, de acordo com a mensagem que o Senhor colocou para esse dia. Oh Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por ter cruzado o nosso caminho nesta última era, através de uma mensagem, Pai querido, que prepara a noiva para a subida para o rapto. Oh Deus, o quanto o mundo ignora isso, Senhor. Como nos dias de Jesus ignoraram, como nos dias de João Batista ignoraram, mas eles colheram o que eles plantaram, porque eles haviam negado o seu Senhor, haviam negado a mensagem. Da mesma forma, hoje também, Senhor, o povo, Senhor Deus, eles estão cegos, mas, Pai, o Senhor tem trovejado, o Senhor tem pregado, mostrado por todos os mecanismos, mesmo que não tivesse, Senhor Deus, uma rádio, mesmo que não tivesse internet ou qualquer veículo, teria as pessoas, porque as pessoas teriam Deus, porque é Deus em pleno, é Deus em carne humana, é o Espírito Santo, a esperança da glória, Deus vivendo na igreja, era Deus em Cristo, agora Cristo na igreja, e a igreja no reino restaurado. Abençoa, Senhor Deus, a cada irmão e irmã, voltando para os seus lares, que não mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus permitir. Deus abençoe.